Meu nome é Marisete Pereira Lúcio. Nasci em Arapiraca em 11 de setembro de 1946. Conheci minha avó, Tertuliana. Eles vieram da Paraíba, numa seca de 1930, que acabou com tudo. Aí eles sabiam que Feira Grande era um lugar onde tinha muitos riachos, muita água. Meu avô era tertuliano. Aí ele veio com os filhos, trazia os filhos menores dentro de caçoás com os burros e ficou morando em Feira Grande. Foi aí onde meu pai conheceu minha mãe. Soube do meu avô, Lúcio Roberto. Por isso que esse nome Roberto dá tanto na família. E a avó? A avó era Maria Rosa, mas eu não conheci nenhum. Tem a história do meu bisavô, que foi Manuel André, que ele contava que o avô dele era extremamente religioso. Então ele tinha por hábito, todos os dias, reunir a família para rezar o terço, à tardinha. E o sonho dele era fazer a capela dedicada a Nossa Senhora do Bom Conselho, que era a santa que ele adorava, e muito religioso e muito ético nas coisas que ele fazia, em divisões de terra. Essa terra é para fulano, essa terra é para... Então, isso foi me passado pelo meu pai, que ele era extremamente rigoroso. Ele não gostava de coisas mal feitas e que a família fosse extremamente unida. Que a família era a base de tudo. Manuel Lúcio Correia. Sebastiana Bezerra Lúcio. Eles se conheceram em Feira Grande. O papai sempre trabalhou como rábula, que naquele tempo era um auxiliar de advogado. Ele era um advogado militante. Aí tinha um advogado de Maceió que passava as causas para ele e ele ia muito de charrete à Feira Grande. E lá ele conheceu minha mãe. E lá começou, noivou e casou. Veio embora para casa. Ele construiu outra casa justamente para mamãe. Ele comerciava fumo, porque ele plantava fumo e fazia aqueles rolos de fumo. E vendia o fumo já para ser cortado e vendido naqueles pacotinhos. Como faz até hoje, né? De plantar fumo era por ali no Cavaco, Baixão, por aquela região. Vinha muitos baianos para comprar o fumo em folha, porque a folha do nosso fumo era especial, aí era exportada para Cuba para ser a capa do charuto cubano. Aí ele também vendia muito só as folhas mais finas, mais sensíveis. A mamãe era a pessoa mais calma do mundo. Ela era uma altura mediana, muito calma. Ela era dona de casa. Ela costurava minhas roupas, costurava. Cozinheira, ela tinha cozinheira, tinha pessoa que arrumava a casa. Era uma vida relativamente confortável. Meu pai, como político, recebia muita gente. Recebia muitos políticos, casa de político, você imagina como seja, né? Sempre vêm os políticos de fora e procuram os do mesmo partido. Eu lembro que ele foi prefeito e foi vereador de 1948 a 1951. Ele criou a Câmara de Vereadores, que até pouco tempo atrás era a Câmara dos Vereadores de Arapiraca, na Avenida Rio Branco. E foi conselheiro na criação do município de Arapiraca. Ele era um homem baixinho, tinha uma voz muito forte, muito potente. Um provérbio chinês que ele sabia. Uma vara é fácil de quebrar. 7 varas ninguém quebra.
Então isso era um lema para ele, juntar os fumicultores em uma cooperativa para lutar pelos direitos, pelo banco, para ter financiamento, ajudar na compra de adubos, essas coisas todas. Belmira Lúcio foi a primeira esposa. Foram 9 filhos. Antônia, Estela, Rosinha, Cecília, Júlia, Joana, Maria, Ernesto e José. No segundo casamento, teve um primeiro filho que morreu após 8 dias, de nome Roberto. E o segundo filho fui eu, Marisete. A casa muito grande, com varandas, com lugares para muitos degraus para descer, para ir até a lagoa. Era um lugar muito amplo, muito bonito. A Praça Manuel André, onde eu morava. Era eu, mamãe, o papai, tinha as pessoas que trabalhavam para casa e tinha uma irmã do primeiro casamento do meu pai que ainda morava com a gente. Na minha infância antiga, só existia um carro em Alagoas, que era do governador. Todo mundo andava de charrete. Meu pai, inclusive, a charrete branca dele com cavalo branco e ele de terno de linho no grau. As minhas amigas naquela época era a mesma turma, eu acho que eu tenho encontros até hoje, que era a Nena, a Celeste, a Clélia, era mais ou menos por aí. Como eu gostava de ir para esses salões de instalar fumo. Tinha os cantos, eu brincava em cima dos talos de fumo. Chegava em casa fedendo a fumo, levava uns carões da minha mãe. E o papai, deixa a menina, porque como filha temporã, ele sempre ajeitava. Mas eu adorava, e as músicas, eu não consigo lembrar das músicas, mas na época eu cantava muito com elas. Era muito gostoso mesmo. A mamãe pegava no meu pé, eu escapulia, ia para os salões de fumo e a mamãe atrás de mim. Tinha uns armazéns de fumo, de um lado assim, que a gente gostava muito de ir por ali brincar, e no meio tinha o cemitério, que era onde era enterrado as pessoas mais antigas da cidade. Aí depois, quando foi para começar a construir, fazer os alicerces, os primeiros alicerces da igreja, aí foi tirado todos os ossários e levado para o cemitério que é hoje o Pio XII. Lembro de algumas cenas porque eu fugia muito de casa para ver as coisas. Eu sei que tinha o posto do seu Alonso, tinha o armazém do seu Alonso, inclusive ali tinha um busto do meu pai naquela praça, era chamada Praça Manuel Lúcio Correia, onde era, eu não sei nem onde foi parar essa estátua mais do meu pai. Agora eu lembro que quando começou a fazer a igreja, começaram a abrir para fazer o Largo Dom Fernando Gomes, que era o bispo na época. Fizeram em homenagem a ele, que permitiu a construção da igreja. Embora que essa igreja foi levantada e desmontada umas 3 vezes, até vir o Monsenhor para construir e pegar do alicerce até o fim. O Padre Epitácio era uma graça. Eu morava quase de frente, né, a casa dele. Eu estou dizendo como se vocês estivessem conhecendo, mas era quase de frente. O Padre Epitácio era aquele padre muito vexado, que terminava a missa na carreira, batizou meus filhos, não fez meu casamento,
porque eu tinha um sobrinho que era padre e ele queria fazer o casamento. Mas o padre Epitácio tinha aquela turma que se preparava para a primeira comunhão. Então ele deixava a garagem, ele tinha um jipinho velho, aí ele deixava o jipe do lado de fora para a gente ficar brincando naquela garagem. Daquela garagem era um teatro para a gente. A gente fazia peças de teatro, cantava, era nosso ninho de brincadeiras. Era ali que o Padre Epitácio nos proporcionava. Tinha os degraus bonitos que a gente subia, as cadeiras gostosas. Porque eu vivia muito lá, viu? As cadeiras gostosas de ficar sentado naquela mesa grande. Aí quando ele estava com muitos padres, eles falavam em latim, para a gente não entender o que é que eles estavam falando. Mas era uma casa muito bonita, muito, muito ampla. Era muito bom com a gente. Inclusive, eu tive que ir a Recife para um problema que eu tinha, e ele foi quem me mandou para Recife para um irmão dele, que era considerado o Papa da ortopedia no Nordeste, Dr. José Rodrigues. Passou muito tempo para poder a missa o padre ser voltado para o público. Era ele de costa e toda a missa em latim. E a gente praticamente já acompanhava, porque já sabia algumas palavras em latim e a missa em português. Desapropriaram justamente para poder o trem chegar até Arapiraca, para fazer a estação. Meu pai me levou de trem para Maceió, para poder eu saber como era andar de trem. Menina, era a coisa mais linda do mundo, aquela coisa passando bem devagar, que você ficava na janela. E tinha 1001 pessoas para vender laranja, maçã nos pontos. Geralmente laranjas cravo, laranja Bahia. E ele me fazia todos os gostos, comprava tudo, que eu chegava em casa lamuzada. A lagoa era uma maravilha, cheia de fruteiras, muita fruteira, muita manga, muita goiabeira, pé de azeitona, aquelas que chamam brinco de viúva. O povo ia para lavar roupa e a gente também ia para tomar banho, aproveitar, que a água era limpíssima. As casas eram só na parte da frente. Na minha época era só na parte da frente, virada para a Praça Manuel André. A lagoa era do meu pai. A lagoa que hoje chamam de Aterro da Lagoa. Passou a ser olaria e depois tudo foi desmanchado, né? Hoje é Parque César Cunha. O Colégio São Francisco, a gente fez muita festa para construir aquele colégio, porque ele foi, a princípio, no Aurino Maciel, aquele grupo, Aurino Maciel. E depois, o terreno ao lado, que foi doado, aí foi sendo construído São Francisco, em outubro. Aí a gente fazia aquele novenário, o povo dava garrote, dava ovos, dava bolo, dava peru, e fazia aquele leilão, e tudo aquilo era para a construção do colégio, até que construiu. Era só mulheres na minha época. A madre era a irmã Maria Helena e a secretária irmã Branca. Aí tinha a irmã Marisete, tinha a irmã Débora, irmã Felicidade, irmã Diva. Era uma época boa. Como era bom aquilo ali, viu? Aí a gente saía de casa todas juntas, porque todo mundo morava naquele setor. Aí saía juntando todo mundo para chegar no colégio, todo mundo junto. Era uma brincadeira ir para o colégio andando e brincando. A saia azul e a blusa branca, com o símbolo do São Francisco aqui. Tinha missa, tinha coral, que eu fazia parte. Eu cantava no coral, tanto que eu cantava missa em latim, viu? Decorada.
Aí tinha um padre que ia sempre que celebrar a missa todas as semanas, e nós que fazíamos parte do coro acompanhávamos a missa toda em latim. Estudávamos latim, francês e inglês. Eu não fui porque eu ainda não tinha feito. Como eu disse a vocês, a minha estatura era muito pequena, eu sempre era mais. Então a minha primeira comunhão seria depois. E ali a turma que tinha feito primeira comunhão e pertencia à cruzada. Mas eu conhecia todas as meninas, inclusive muitas da minha classe. No dia seguinte foi uma cena dantesca. Você de farda de gala, formado no salão nobre do colégio, com os 7 caixões, e a gente fazendo a celebração da missa de corpo presente. Foi uma emoção terrível. As meninas que foram tomar o banho, e na época elas não podiam entrar depois do almoço, que era a hora que a maré estava enchendo. Mas algumas escapuliram e começou. Um foi, a outra foi, aí começaram a se afogar. Porque a maré, quando enche no pontal, ela vai levando de volta. Quando está baixa, é uma piscina. Aí foi levando de uma por uma. Os pescadores conseguiram trazer várias, colocavam na areia. Isso foi descrito para a gente com detalhes. E foi uma coisa que me marcou muito. Aquela morte, ver colegas de classe, às vezes que sentavam comigo, que as bancas naquele tempo eram aquelas bancas duplas, que você sentava outra aqui, e ver aquelas pessoas todas mortas. Então aquilo me marcou para o resto da vida. Eu não consigo entrar no mar, se chegar aqui eu estou morrendo afogada. Antigamente era vela, né? Vela e candeeiro. Geralmente candeeiro, porque vela era um negócio meio difícil. Aí botaram que um dos meus irmãos, o Zezé, era quem trabalhava, porque ele era mecânico de máquinas pesadas, e ele era quem trabalhava nele, era quem ligava. A gente tinha luz até 10 horas ou até meia-noite, era uma coisa assim. Ele dava uma apagadinha e voltava e acendia, que era para a pessoa se acender seus candeeiros para poder apagar tudo. Do Valdomiro Barbosa. Eu lembro que para a gente beber, tinha uma cacimba na rua Nossa Senhora de Fátima, que a água era maravilhosa. Aí vinha um menino com um burrinho com 4 ancoretas. Aí a gente comprava aquela água, passava no saco, né, para coar, e ficava os purrões ali. Era aquela água que a gente bebia. E das cacimbas de casa, que a água era mais saloba, a gente usava para lavar as coisas, lavar roupa, aguar as plantas. Eu me lembro do seu Aloísio Borges, que tinha uma casa de tecidos, vizinho, a igreja estava aqui e a casa dele aqui. Me lembro do seu Antônio Bruno, que já era um senhor de idade, ele e a esposa, que também tinha uma loja grande de tecidos. O Manuel Ernesto, que era calçado. O Joãozinho da movelaria, que vendia móveis. O seu Alonso era, chamam secos e molhados. E tinha outro também na Manuel André, era o João Vigário, que também era secos e molhados. Vendia charque, açúcar, sal, feijão. Papai não podia ver nem Francisco Pereira, nem Luiz Santo. Mas eu ficava no colo desse homem o tempo todo. Então, para mim, política nunca existiu. Agora era um inimigo ferrenho da família Lúcio.
José Lúcio de Melo e Ancila de Melo. Ele era político, era deputado, e era uma pessoa assim, muito cordial, muito boa de conversa, muito dado. João Lúcio era mais fechado um pouco. Foi prefeito, depois assumiu como senador, mas eu me dava muito com todas as filhas, sempre estava por lá. Bernadette, a Neia, Narciso, Felício, José Pereira Lúcio era deputado federal. Ronaldo era filho de José Lúcio de Melo e Ancila de Melo. A gente muito boa, meu Deus, como a gente dançava carnaval e brincava. Há um dizer que tem os Lúcios, Correia Lúcio ou Lúcio da Silva, e tem os Lúcio de Melo, mas todos vieram do mesmo tronco. Ai, menina, era uma coisa linda, cheia de pés de ficos. Aí eles faziam aquelas, como umas guirlandas assim, e tinham carramanchão. O carramanchão era onde se apresentava a banda de música, e era cheio de buganvília, aquela planta trepadeira que dá aquelas flores bonitas, era lindo. Aí sempre tinha festa ali. Depois o João Lúcio fez uma reforma e fez uma fonte luminosa, que também era, que tocava música, bem de frente ao Cine Trianon. Tinha peças teatrais, tinha shows. Jarba Lúcio inventou um programa de calouros. Era uma festa, viu? Jarba Lúcio é meu sobrinho. Estela Lúcio, casada com José Silvério Lima. São os pais de Jarbas. Eles já tinham os equipamentos de som. Eu vivia muito por lá porque eu gostava de gravar as fitas para os carros. O carro da gente, antigamente era aquele toca-fita que os meninos botavam para perder. Mas o Jaba sempre teve serviço de som, era um jipinho no começo, aquela voz grossa do avô. Ele herdou aquela voz grossa, porque o papai dizia que não se confessava, ia à missa, mas não se confessava com o povo de Arapiraca todinho ia saber os pecados dele, porque era aquela voz impostada bonita. E o Jabas começou com um jipinho e fazendo propaganda, e foi com os carros. Depois teve o trio elétrico, o Folha Verde. Se não fosse o cigarro, ele tinha ido bem mais longe. Eu procurava mais os filmes românticos, né? Pergunta o filme que ele sabe tudinho. Suplício de uma Saudade. O tempo passa tão depressa, eu não queria chegar tarde. Eu não estava pensando no tempo. Como é bom conhecer um homem que não vive a vida medindo o tempo em pedacinhos. Eu gosto muito disso. Era do seu José Barbosa e Dona Edith. Depois passou para Aldinho. Mas eu ia aos dois, sempre procurava assistir filmes. Tinha festa de São Sebastião em janeiro, dia 20 de janeiro tinha festa com zabumbeiro. Eu já conhecia até os zabumbeiros, tanto tocavam na igreja Nossa Senhora do Bom Conselho, como tocavam lá. Os Ambrósios. Já conhecia tudinho, de tanto viver por lá. E a de Nossa Senhora do Bom Conselho, que era na porta da minha casa. Tinha uma roda gigante, tinha um parque, que o homem acho que era de Caruaru, seu Alexandre. Ele pedia, como o meu quintal era muito grande e ia até a lagoa, ele pedia para guardar as coisas quando iam chegando lá. Aí ele montava a roda gigante, a mulher que vira macaco, aquele som que dizia de alguém para outro alguém as músicas. Tinha onda, tinha aqueles barquinhos que a gente ficava puxando a corda,
ia para lá e para cá. A minha casa era uma festa eterna. Quando não era festa, era feira, também era ali. Aí quando tinha uma ladeira assim que descia mais para a lagoa, era a parte que ficava os fumos. No lado de cá tinha aqueles torrões de açúcar bruto, tinha as carnes do sol, tinha peixe, tinha de tudo. O Hermeto Pascoal e o irmão, que a gente chamava os galegos da canoa. Tocavam lá em cima, na marquise, eles tocavam. E a gente ia para lá assistir. Tinha um homem que amolava tesoura, que eu já achava engraçado, né? Porque tinha um negócio como uma cantoria que fazia, e ele amolava as tesouras, tudinho. Ela entrava pela Rua 15, ela subia Aníbal Lima, subia por trás da igreja, subia Lúcio Roberto, descia na Domingos Correia, era enorme. Todas as ruas vendiam de roupa, sapato, carne, peixe, de tudo. Quem é que não gostava de ir para aquela feira? Lembro do serviço de som do Zé de Sá, que acordava praticamente a cidade. Tinha os pastoris, que eram geralmente atrás da igreja, lindos, com as roupas mais bonitas do que as outras. E as meninas muito bonitas cantavam e eram chamadas em cena para receber o dinheiro do cordão azul, do cordão vermelho. Era uma festa muito bonita que devia ser preservada. Eu torcia pelo vermelho. Desencarnado. Ele morreu quando eu tinha 6 anos de idade. Ele começou a morrer quando Luiz Pereira entrou com as máquinas na lagoa, que era o quintal dele. Então a minha casa tinha uma parte alta e tinha aqueles arcos. E eu vi o papai encostado ali e as lágrimas descer. Um homem naquela idade, chorar. E eu, muito pequena, agarrava aqui no cós da calça dele. Eu fazia, chora não, papai, chora não, vai passar. E as máquinas derrubando as mangueiras. Derrubou tudo. Aquilo ali virou uma favela. Porque o povo invadiu. O negócio era derrubar, porque ele tinha a ordem, tinha o poder na mão. Do mesmo jeito que ele entrou e derrubou do meu cunhado o sítio todo para fazer a estação de trem. Tá certo que era para fazer um bem, mas, pô, eu sou dona. Por que não pedir o consentimento ou negociar? É tanto que meus sobrinhos netos foi quem entraram com uma ação na prefeitura no tempo do prefeito João Batista e foram ressarcidos por essa perca da lagoa. Houve um problema que o 3º ano inteiro teve que ser transferido para o colégio Nossa Senhora do Bom Conselho. Aí o meu curso pedagógico foi terminado lá. Depois eu passei já a ser professora, com um contrato no Hugo Lima, que era na praça da antiga prefeitura. Depois fiz o concurso do Estado, passei e fui ser professora no grupo Manuel Lúcio da Silva, que é lá nas Cacimbas. Aí pedi transferência para o Costa Rego. E no Costa Rego eu trabalhava os 2 horários e depois fiquei trabalhando o 3º horário no Colégio Bom Conselho. Eu ensinava História, Geografia e Geometria. Coordenadora da área de Estudos Sociais no Costa Rego. Tanto no Costa Rego como no Bom Conselho. Manuel Lúcio, que criou o Clube dos Suicultores, irmão do João Lúcio e do Zé Lúcio. A minha vida inteira foi ali no clube. Eu sempre estava lá nas festas, porque minhas sobrinhas eram todas casadas, já pessoas assim, e as filhas eram mais ou menos da minha idade, então me levavam para as festas. Tinha uma orquestra boa do maestro Nelson Palmeira, depois do Jovelino, que eu não lembro o sobrenome.
O Jovelino tinha uma orquestra. Como era bom dançar. O clube tinha muitas festas. E como eu pertencia com meu marido ao Lions Clubes, a gente fazia festa de todo modelo. E foi num carnaval desse que eu conheci Raimundo Nonato. Antigamente o homem tirava a moça para dançar. Ele me chamou para dançar, me deu a mão e desde esse dia a gente ficou de mão dadas. Quer dançar comigo? Era assim que o homem se dirigia à dama, com toda a reverência. Hoje em dia você vai de qualquer jeito, mas naquele tempo tinha um chamado. Às vezes pedia até a família, né? Eu posso dançar com fulana? No dia seguinte lá já estávamos no clube de novo dançando. Ele chegou lá e disse que queria namorar. Se a mamãe consentia, a mamãe, você não vai, você tem boas intenções. Naquele tempo o negócio era meio puxado, não tinha. Aí ele disse que tinha e daí a gente começou a namorar. Ele era de Patos, na Paraíba. Ele tinha um irmão chamado Luiz Pereira, que morava em Arapiraca. Era construtor de estrada. Na época, eles estavam fazendo a estrada Penedo-Arapiraca, asfaltando. E ele veio justamente para trabalhar nisso. Acho que ninguém lembra mais daquela estrada, porque para vir para Penedo era a cavalo, a estrada era péssima. E eles fizeram pontes, fizeram tudo, e meu marido trabalhava nisso. E passamos o ano namorando. No outro carnaval nós estávamos lá também. No segundo carnaval nós noivamos, casamos 2 anos depois e passamos juntos 57 anos. Casamos na igreja Nossa Senhora do Bom Conselho. Só não fez o padre Epitácio, ficou com raiva de mim porque não fez o casamento. Mas eu tinha um sobrinho que era padre Florisvaldo. E ele queria fazer o casamento da tia. Foi muito bonita a prática dele. Eu estou aqui hoje para fazer o casamento da minha tia Zete. Uma das minhas sobrinhas, a Nelsa, fez o meu bolo de casamento. Mamãe mandou fazer uns galetos assados, uns porcos assados. E tinha pastel e tinha sonho, aqueles sonhos fininhos de aniversário de criança. E tinha champanhe e tinha uísque. O vestido, quem fez foi a Jacira, que era casada com um primo meu também, era tudo família. Muito bonito, todo rebordado. Os padrinhos foram meu tio Chico Lúcio, que foi quem entrou comigo, porque além de padrinho de casamento, era padrinho de batismo, Francisco Lúcio. Entrou o tio Hernani, que era casado com a tia minha, meus primos, quase todos foram padrinhos. Eu tive 2 filhos, Márcia Valéria Pereira Lúcio e Marcos Vinícius Pereira Lúcio. Na maternidade, Nossa Senhora de Fátima. Ele levava para registrar logo, né? Porque tinha que registrar enquanto estava na casa de saúde. Eu gostava muito do nome Marcos Vinícius, porque quando a gente estuda história antiga, Idade Média, tem Roma. E Roma tinha Marcos Vinícius, que era um dos grandes generais romanos que dirigia aquelas cruzadas. E Márcia Valéria veio por tabela por MV. Eu digo, vou botar, já que só são 2 que eu vou ter. Voluntárias da Caridade era um grupo só de mulheres. Quem me convidou foi Maria das Neves. E quem fazia parte, Maria do Cartório, a Creuza, irmã dela, a Erinalda. Eram muitas mulheres. E a gente trabalhava em prol da pobreza, em ajudar a fazer enxovais de pessoas que estavam no hospital regional, que geralmente recebia os mais pobres. Aí a gente ia lá ajudar, fazia
um enxovalzinho para a criança e sempre um vestido para a mãe. Porque quando ela saía, ela tinha perdido a barriga, ela não tinha roupa para sair. A gente sempre fazia, com as nossas máquinas de costura, fazíamos lençóis, iam levar para os presos. Comidas que sobravam das festas, a gente levava tudo comida boa para os presos. A Casa dos Velhinhos, que é perto do cemitério, não sei se ainda é. Também a gente tomava conta. Era um trabalho muito bonito. Ali a maioria eram currais de fumo. Depois o Dr. Edler Lins começou a construir uma casa vizinha a mim. Seu Luiz Santo começou a construir mais na frente. Aí ficou formando assim pequenos blocos. Aí a casa da Deusdete, mãe do prefeito, era de frente à minha casa. Dr. Guido. A Lia Leão levou o Frei Damião na minha casa para benzer minha casa da Avenida do Futuro. Foi benta por ele. Lindo, eu me emocionei tanto. Tanto eu como a mãe, com aquela figura carismática ali, dando a benção com a cabecinha assim. E aos poucos foi crescendo. Eu me lembro até o dia quando asfaltou as 2 pistas, fez a pracinha no meio. Albérico Cordeiro, o deputado, que trouxe as máquinas e fez o asfalto daquela pista. Aí meu marido, na Paraíba, ele tinha um conhecido que era escultor de leões, de tudo. Aí nessa época o doutor Edmilson, que era o esposo da doutora Valquíria, queria botar um leão na praça. Aí foram a João Pessoa encomendar o leão. Aí lá vem Nonato com a caminhonete, com o leão em cima. E o povo, quando paravam para tomar café, o povo ia correr para ver o leão. Eu sei que trouxeram, foi uma dificuldade para botar aquele leão em cima. Mas foi feito assim com muito amor, foi trazido com muito amor e botado ali. Aí dali meus filhos foram estudar em Maceió. Ele no Colégio Marista, ela no Madalena Sofia. E eu resolvi que devia morar em Maceió para acompanhar meus filhos. Aí me mudei, nós fizemos uma casa em Maceió, lá no Estela Maris, uma casa muito grande, muito boa. E morávamos todos lá, mamãe comigo. Ele saiu para Hélio Pereira, porque era justamente no dia seguinte ele ia começar uma ponte nova, porque ele era construtor de pontes. Eu lembro que ele abriu aqui e disse: Zete, eu venho almoçar. Ele não veio. Ele sentiu uma dor no próprio escritório e do escritório foi para a Unimed. Na Unimed disseram que era pancreatite, mas não era. Até hoje eu não sei de que ele morreu. No dia seguinte ele já estava morto. E eu não acreditava porque ele era um homem extremamente forte, tinha 84 anos, mas era um homem que trabalhava o dia inteiro no campo. E eu teimava como médico, ele vai levantar, o senhor está enganado. Ele não morreu. E isso está muito me amargurando muito ainda. 8 de julho de 2021. Muito recente. Aí eu fiquei aqui na casa que ele construiu para viver até morrer, porque ele dizia que não queria morar em apartamento, porque nem o teto era dele, nem o chão era dele. Só queria morar em casa. Aí eu digo, não, aqui eu vou ficar também. Deus é tudo. Sou muito católica, não sou de frequentar a igreja. Mas sou extremamente católica. Você tira ali, você vê, a minha porta tem o Espírito Santo, porta de entrada.
Minha varanda tem outro Espírito Santo e ali tem um monte de Santo Antônio, que é o protetor da minha família. Eu quase que perdi minha filha numa cirurgia e foi um período muito amargo para mim, já em Maceió. E ela ficou em coma induzido por muito tempo. E no dia que a enfermeira chamou com a psicóloga e disse: se prepare porque ela não vai sobreviver. Eu disse: você está dizendo isso porque você quer. Mas Santo Antônio me disse outra história. Aí fui para casa. Nesse dia eu estourei na saída da Santa Casa um pneu e fui embora com o pneu para Ponta Verde, onde eu morava. Quando foi de madrugada, o telefone toca. Aí era um médico amigo meu dizendo: sua filha vai viver. Ela está começando a reagir. E está ali. Eu desci com tudo. Não teve médico que me segurasse fora da UTI, porque eu roubava bata de médico. Eu sabia onde tinha as batas guardadas. Eu roubava uma bata, vestia, passava por médica. Mas era nos pés dela. Fiz curso de pintura, ele ensinava a gente a pintura José de Sá, ao tracejado mais comum. E daí eu fui desenvolvendo. Passei um tempo pintando muito, parei por um tempo. Agora estou rascunhando de novo, tentando voltar a pintar. O meu celular só serve para leitura, porque eu baixei o Kindle e compro os livros na Amazon e fico o dia todo lendo. Eu tenho 2 netos. O mais velho, Gustavo, mora em São Paulo, trabalha com design gráfico. E Júlia tem uma confecção chamada Oxi, o símbolo dela é um mandacaru, e é envolvida muito nessas coisas de internet. É casada, está na Itália passeando. Estou no caminho esperando os bisnetos para alegrar a casa. É meu berço, é minha raiz, é minha terra. Tenho muito orgulho dela, não tenho coragem de voltar. Mas quem sabe um dia eu não volte para lá. Eu acho uma cidade de um povo muito empreendedor, muito corajoso, que vai com tudo, e vai. É tanto que Arapiraca, de repente, de ser município de outras cidades, ela passou a ser o polo da região. Todas aquelas cidades ao redor dependem de Arapiraca, do comércio de Arapiraca. E ela vai se estendendo. É uma terra de gente forte. Eu recebi o convite do deputado Ricardo Nezinho. Ele me ligou perguntando se podia vir aqui. Eu não o conhecia pessoalmente. Engraçado, eu conhecia seu santo, o avô dele. Que ali a gente, pelo Costa Rego, sempre ia por ali andando, tinha umas casas que a gente visitava. E seu santo sempre estava, às vezes estava até sem camisa, na cadeira de balanço, e eu me sentava conversando com ele. Ele sabia que eu era a menina do Mané Lúcio. Que ele sabia, a menina mais nova do Mané Lúcio. E aí a gente ficava conversando. Aí quando ele chegou aqui, eu disse: seu santo vai participar? Ele disse: vovô. Aí eu digo: olha, para ver que a gente termina estando em casa. Aí ele veio e me convidou. Explicou como era, me passou o link do site para poder eu ficar vendo. Foi um lavar de alma, né, no meu caso. Mas eu achei um projeto muito importante.
de uma visão futurista. Por isso que eu digo que o povo de Arapiraca pensa longe. É uma visão muito, muito futurista que ele teve, de guardar tudo, todas as raízes, todos os depoimentos. Quem quiser rever é só clicar ali no negócio e vai ver. Arapiraca é terra de gente valente, que vai para frente. Que a minha terra continue tão linda e tão forte como sempre. Que meus futuros parentes tenham nela um exemplo de grandeza, de honestidade, de coragem, de empreendedorismo. Eu tenho muito a agradecer à terra que me viu nascer, que me deu toda a minha base moral e cultural. Tenho muito que agradecer a meus amigos, ao colégio onde eu me formei, onde as freiras diziam que eu era filha e os meus filhos eram netos. Tenho muito que agradecer, muito, ao meu marido, que fez de mim uma pessoa centrada, uma pessoa com mais coragem, com mais bondade. E só. Um beijo para todos vocês.